Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos abordar um dos problemas de ensino por investigação, tá? Esse problema é um problema denominado empacotamento de círculos menores em um círculo maior, né? Esse círculo ele foi adaptado, né, de um problema mais geral, né, que é o problema da conjectura de Kepler, que em vez de você empacotar círculos dentro de círculos, você vai empacotar esferas, né, dentro de certas figuras espaciais, tá certo? E nesse problema da conjectura de Kepler, né, que é empacotar esferas dentro de volumes, dentro de sólidos, né, espaciais, esse problema da conjectura de Kepler é um problema bastante relevante, né, e que foi solucionado, né, até certo tempo, né, atrás por alguns matemáticos, né? E esse problema ele está intimamente relacionado com a física, né? Tem muita matemática, geometria, né? Trigonometria envolvida, mas também está relacionado com problemas interessantes de física, por exemplo, com a questão da rede cristalina de certos átomos, de certos materiais, né? Então, nós sabemos que quando você tem, né, vários átomos, né, eles fazem ligações químicas e eles, essa organização desses átomos no espaço, né, obedece certas geometrias, né? E nós sabemos, por exemplo, que existe o tipo de uma espécie de empacotamento, por exemplo, empacotamento cúbico, né? Se o átomo for considerado como sendo uma esfera, quando você agrupa certos átomos, né, na forma esférica, ele pode, por exemplo, ser preenchido no espaço, né, esses átomos, esse agrupamento de átomos, pode ser preenchido, por exemplo, com o que nós chamamos de CCC, né, que é o corpo, estrutura cúbica de corpo centrado, né? Tem também o CFC, né, que é cúbica de face centrada. Tem, por exemplo, o empacotamento hexagonal, né, que é, por exemplo, hexagonal compacto, né, HC. E os dois exemplos anteriores eram empacotamento cúbico, né, o CCC e o CFC. Então, esses tipos por exemplo, organizar, agrupar certos átomos, né, numa rede cristalina, essas denominações de cúbica, de face centrada, hexagonal compacta, então eles vão formar no espaço, né, por exemplo, pirâmides, né, pirâmides triangulares, pirâmides hexagonais e outras formas geométricas, né, prisma hexagonal. Então, essas estruturas, né, você pode determinar o parâmetro de rede, você pode determinar a densidade de empacotamento médio, né, desses agrupamentos de átomos. Então, essas quantidades que podem ser obtidas a partir do empacotamento de esferas, né, está intimamente ligado com o problema de Kepler. Tá? Então, nós vamos resolver aqui um problema que é uma adaptação do problema de Kepler, que é tridimensional, vamos fazer para um espaço bidimensional. Então, em vez de eu empacotar esferas, eu vou empacotar círculos. E aí, esse empacotamento de círculos é dentro de que geometria? Dentro de um círculo maior, tá certo? Então, nós vamos fazer aqui 4 casos, né, mostrar aqui a ideia de como resolver esse problema, né, e os alunos, né, vão tentar obter para mais círculos e como chegar nos resultados dos parâmetros relevantes desse problema. Tá? Então, vamos apresentar aqui o primeiro caso, né, que é o caso, você sempre vai ter o círculo em vermelho, vai ter um raio grande fixo, né? Esse raio grande fixo a superfície escolhida para envolver os círculos menores. Então, nós sempre vamos utilizar esse círculo em vermelho de raio padrão R maiúsculo constante. E aí você vai colocando dentro desse círculo maior círculos menores, né? Uma quantidade cada vez maior de círculos menores e determinar os parâmetros relevantes desse problema. Então aqui, se você colocar, por exemplo, um círculo, né, dentro desse maior de raio R grande, vai caber, né, exatamente um. Né? Então aqui os centros dos dois círculos vão coincidir, né, tanto
o círculo em azul quanto em vermelho vão ter o mesmo centro, né, o ponto central, e o raio R grande é idêntico ao raio Rzinho. R grande é o raio do círculo maior, Rzinho o raio do círculo menor. E aí você pode, por exemplo, os dois raios são iguais, as áreas também serão, e a densidade, né, a densidade você pode calcular a quantidade de círculos menores dentro do círculo maior, vezes a área deles dividido pela área total, que é a área do círculo grande. Quando você calcula essa densidade aqui é 100%, ou seja, todo o espaço preenchido pelos círculos em azul estão preenchendo completamente o círculo de raio maior, né, de um raio R grande, né, do círculo em vermelho. Então a densidade média, digamos, de círculos menores dentro do círculo maior é 100%. Tá? O parâmetro de rede é igual a zero, né? A distância entre os dois centros dos dois círculos, né, é zero aqui, eles estão coincidindo. Tá? Vamos para o caso agora 2. Então, caso 2, você tem o círculo sempre constante de raio R grande aqui, olha, em azul. Tá? O raio dele é esse raio aqui, R maiúsculo. Tá? E aí eu vou colocar agora, anteriormente foi um círculo, agora eu vou colocar dois círculos menores de raio Rzinho. E aí a distância entre os seus centros, né, dos círculos menores eu estou chamando de L. Esse L é o parâmetro de rede. Tá? Então veja só, se você calcular aqui a área do círculo maior é πr grande ao quadrado. Tá? Esse raio Rzinho, então, daqui do centro até a borda é R grande. E daqui desse centro até aqui é Rzinho. Esse Rzinho é a metade desse raio maior. Então, com esse dado em mãos, né, você pode determinar a área desse círculo, né, em função do raio R grande. Lembra que o único parâmetro que é dado do teu problema é o raio R grande, que é fixo, que é o raio do círculo maior. Os raios menores, esse L e outros parâmetros que irão aparecer, você pode determinar tudo em função do R maiúsculo. Tá? Então você vai calcular esse Rzinho vai ser a metade desse R grande. Com esse valor você calcula a área desse círculo menor. E aí para calcular a densidade vai ser duas vezes, porque são dois círculos, duas vezes a área de um círculo menor, né, que está em função de Rzinho, e Rzinho pode ser escrito em termos de R, e aí você divide, né? Você divide duas vezes a área do círculo menor dividido pela área total, que é πr grande ao quadrado. E aí quando você faz a divisão, você encontra um valor de densidade, né, de agrupamento de círculos, né, em torno de 50%. O que isso significa? Significa dizer que a área preenchida por esses dois círculos menores em vermelho, ela ocupa 50% da área total, ou seja, a metade da área do círculo maior. Tá? O parâmetro de rede aqui é esse Rzinho mais esse, ou seja, 2Rzinho vezes, já que Rzinho é a metade do R grande, então o L, que é a distância entre os centros desse círculo e desse, vai ser o próprio R maiúsculo, né? O R do círculo maior. Tá? Essa seção que eu estou explicando aqui, esse problema do ensino por investigação, né, de empacotamento, é o Maple. Né? Então, eu utilizei o Maple para fazer esses desenhos dessas figuras aqui do problema de empacotamento. Tá? Vamos agora para o caso de 3 círculos. Então, novamente, você tem aqui o círculo maior, ele é fixo, né? Ele tem raio R grande, e aí, o que você vai fazer? Né? Eu vou determinar quem é L e quem é Rzinho. Então, primeiro, eu desenho 3 círculos aqui idênticos dentro do círculo maior. Cada círculo desse tem raio Rzinho. Tá? E aí, como é que você determina Rzinho? Bem, nós sabemos o seguinte, você vai pegar aqui, olha, antes de mais nada, unir os centros de cada círculo menor, olha, tá aqui um centro e um centro. Você passa linhas, né, unindo esses centros, e você vai ter a formação aqui, ó, de um triângulo equilátero. Tá? Esse triângulo equilátero tem os 3 lados iguais, tá certo? E o ângulo entre eles, né, entre cada vértice, o ângulo é de 60 graus, porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Tá? E aí, essa distância daqui para cá é R, e daqui, essa linha pontilhada até aqui é R.
Daqui até o centro é Rzinho, porque é o raio o raio do círculo menor. E do centro até aqui eu vou chamar de Y. Esse ponto aqui ele corta o centro, passando pelo vértice aqui desse triângulo equilátero. Se o ângulo aqui é 60, ele divide o ângulo na metade. Então aqui é 30, 30. Então essa distância você pode chamar de Y. E essa distância daqui para cá de Rzinho. Y mais Rzinho é igual a R grande. Então, esse é uma equação importante, né? R grande é essa distância daqui até aqui, que eu chamei de Y, e daqui até a borda, que é Rzinho. Tá? E aí, para você encontrar Rzinho, quem é esse Y? Esse Y é essa distância daqui para cá. Aí, esse ângulo aqui é 30, né? Ele foi dividido na metade, era 60, o ângulo interno aqui desse vértice do triângulo equilátero. É 30, aí você tem essa distância daqui até aqui é Rzinho, e essa hipotenusa aqui é Y. Então você tem um triângulo retângulo aqui, com ângulo de 90 nesse local. Você determina Rzinho aqui, olha, tem Rzinho e Y. Você calcula o cosseno. O cosseno de 30 graus é cateto adjacente sobre hipotenusa. Com isso você determina Y em função de Rzinho. E aí, usando a fórmula R igual a Rzinho mais Y, você encontra quem é Rzinho em função de R. Tá? E aí você pode determinar, por exemplo, a densidade média, né, de círculos dentro desse círculo maior vai ser 3 vezes, porque são três círculos, 3 vezes a área de cada círculo menor aqui, que é πrzinho quadrado. Rzinho está em função de R grande, divide tudo isso por a área do círculo maior, que é πr grande ao quadrado. Quando você faz isso, você encontra uma densidade média de 65%, ou seja, a área ocupada por esses 3 círculos menores é equivalente a 65% da área total, né, do círculo em azul, do círculo grande. Então perceba que anteriormente você tinha 50%, agora já está em 65%. Você está aumentando o número de círculos, né? E, consequentemente, esse raio também está diminuindo. Perfeito? O parâmetro de rede é essa distância, né? Entre os centros dos círculos, né? Que eu estou chamando de L. Esse L você vai encontrar para três átomos, essa distância daqui para cá, olha, Rzinho com Rzinho dá 2Rzinho. Anteriormente também você tinha aqui, daqui para cá, Rzinho mais Rzinho, 2Rzinho. E aqui você pode ter, né, duas vezes 0 dá 0, né? Ou seja, tá aqui um parâmetro de rede igual a 0. Mas veja que o parâmetro de rede é um parâmetro que está sendo preservado, né? Nessa configuração aqui, nessa estrutura aqui de círculos envolvidos por círculos, né? E por fim, vamos fazer aqui o caso de 4 círculos. Então você tem um círculo maior, né, em azul de raio R grande, e aí você une os círculos, os centros dele, você vai ter não agora mais um triângulo equilátero, como o caso de 3, agora você vai ter um quadrado. Um quadrado tem os seus lados iguais, tá? E aí você traça de novo um ponto central aqui do círculo maior, o centro dele até a borda, passando pelo um vértice dessa figura que você desenhou, fazendo a junção, o segmento unindo, né, esse centro dos círculos menores. Aí você vai ter um triângulo aqui de novo, retângulo. Essa distância daqui para cá é Rzinho, tá? E daqui para cá você chama de Y de novo, né? Essa linha, esse segmento está cortando o vértice desse quadrado. Esse quadrado, o ângulo aqui é 90 graus, mas quando esse vértice corta, essa diagonal passa cortando aqui o canto do vértice, o ângulo que era 90 passa a ser a metade, que é 45. Então você usa de novo a fórmula fundamental, R grande igual essa distância daqui para cá, que é Y, e daqui para cá mais Rzinho. Então R grande é Rzinho mais Y, determina Y. Aí esse ângulo aqui é 45, usa de novo o cosseno de 45, né? Aí o cosseno de 45, que é o cateto adjacente, que é essa distância daqui para cá, que é Rzinho, dividido pela hipotenusa, que é Y. Encontra Y em função de Rzinho, e Rzinho você vai encontrar em função de R usando a equação fundamental. R igual a Rzinho mais Y. Com isso você determina Y Rzinho,
calcula a área total, né, grande, que é πr grande ao quadrado, e a área dos 4 círculos menores é 4 vezes πrzinho quadrado, né? E aí você, para calcular a densidade média de círculos, né, menores dentro do círculo maior, você pega 4 vezes a área desses círculos menores e divide pela área do círculo maior. Você vai encontrar um valor de densidade em torno de 68% da área ocupada, ou seja, esses círculos em vermelho vão ocupar 68% aproximadamente da área total do círculo em azul. Tá? E o parâmetro de rede que você vai encontrar de novo aqui é Rzinho mais Rzinho, vai dar 2, L vai ser igual a 2Rzinho. Rzinho você já tem, toda a tua resposta vai estar em função desse R maiúsculo. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!